Aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja me ouvindo, me assistindo. Eu sou Cristiano Rodrigues e novamente estou aqui para a gente meditar uma parte das Escrituras, uma parte da Palavra de Deus. E hoje eu tenho sentido a necessidade de falar um pouco da unção do Espírito Santo ou da suposta unção que existe atuando por aí. Já faz uns dias que eu tenho meditado nesses textos e nesses acontecimentos, e nos últimos dias eu vi umas coisas aí acontecendo que me fizeram sentir mais ainda a necessidade de falar desta palavra. Eu estou, pela graça de Deus, sou cristão há 26 anos e já passei por vários lugares, já visitei várias igrejas, várias vigílias, já vi vários movimentos surgindo, vários movimentos caindo. Então, com a graça de Deus, a gente aprende algumas coisas. Ao contrário de muita gente que se tornou aí um rebelde sem causa e saiu falando mal de todo mundo para tudo quanto é canto, alguns outros se desviam, se decepcionam com os seres humanos, com os homens e saem falando mal de todo mundo, ou se desviam, nunca mais voltam para o Evangelho, outros se tornam céticos, e porque essa é a tendência humana mesmo, a gente é muito falho, mas com a graça de Deus, não é por mim isso, é pela graça mesmo. O Senhor me capacitou a me isolar um tempo, observar muitos acontecimentos, buscar a presença dEle, buscar a face dEle e principalmente buscar na palavra e ver aquilo que é concreto, aquilo que é abstrato, aquilo que é fantasia. Com a graça de Deus. E eu espero que você que está me ouvindo também tenha essa graça de buscar em Deus um entendimento das coisas, buscar na palavra um entendimento das coisas, porque sair falando mal de todo mundo é fácil, se tornar um rebelde sem causa, se tornar contra tudo e contra todos, um desigrejado, se tornar um desviado é muito fácil. Mas se colocar no altar de Deus requer um pouco de sacrifício da nossa parte. É muito comum nesses lugares onde a suposta unção está operando, aquela unção sobrenatural, poderosa, aquelas coisas abstratas. Está o cidadão ministrando e está falando, olha, Deus está liberando uma unção que vai tocar a sua vida, uma unção para você tocar reis. Deus está levantando uma geração poderosa. Deus está quebrando correntes. Deus isso, Deus aquilo. E está tudo aquilo no mundo espiritual, não é? O cidadão está falando, alguns que são mais emotivos estão se manifestando, aqueles que não são tão emotivos, que assim como eu é mais, não vou dizer sóbrio, é mais, nem cético, né? É mais realista um pouco, não tem como questionar, porque está tudo aquilo lá no mundo espiritual, e se você não recebe, é porque você não tem fé, porque você está desconectado. Um outro cidadão ouvia ministrando, começa a falar, olha, eu vim aqui não para brincar, mas eu vim porque Deus vai fazer uma timpa, jamba, como se estivesse falando em línguas. E eu vou confessar que essa parte é isso que eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, porque eu, quando eu era garoto, eu me imaginava pregando assim também, olha, Deus vai fazer, e fala um monte de palavras em línguas, e não tem como você questionar se Deus fez ou não, porque nem o cidadão que está pregando não sabe o que Deus vai fazer, porque está falando em outras línguas, ou supostas línguas, não sei se está falando em línguas mesmo, ou se está repetindo alguma coisa. Não estou falando mal do dom de línguas, eu tenho dom de línguas, graças a Deus, mas desde que eu comecei a buscar o Senhor, o Senhor começou a dar variedades de línguas que eu sei que deve ser usado no meu devocional e não usar na igreja. Essa é a função das línguas, a menos que tenha alguém para interpretar, é lógico. E como que se diz? Mas eu acho engraçado, interessante que às vezes esses caras da unção aí, eles sempre falam a mesma palavra. Eu questiono, mas por que eles não têm variedades de línguas? Uma pessoa comum do povo como eu tenho, e um suposto homem de unção assim, não tem. Então eu questiono, será que fala em línguas mesmo? Ou será que está só engambelando? Mas enfim, não tem como você questionar, porque tá no mundo do espírito, está no reino espiritual, você não recebeu porque você não tem fé. E mesmo que você queira questionar, você não pode questionar,
Porque não se pode tocar no ungido. Um dia um cidadão me disse, uma pessoa me disse, eu comentei alguma coisa sobre falsos profetas no Facebook, a pessoa comentou embaixo, não toque no vaso. O vaso pertence ao oleiro e somente ele pode tocar. É bem conveniente isso daí para muitos pregadores, não é mesmo? É bem conveniente. Você não pode questionar eles porque está no mundo espiritual. E se você não recebeu, é porque você não teve fé. Ou porque você duvidou, porque você não se conectou. Você também não pode questionar eles porque eles são ungidos e você está tocando na unção quando você fala contra eles. Como que eu poderia dizer? É bem conveniente para muitos pregadores isso daí. Mas Jesus ele nos deu autoridade para julgarmos a árvore pelo fruto que ela produz. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. E nós não estamos aqui para julgar. Nossa função não é julgar, quem julga é Deus. Mas nós temos sim que expor a palavra, expor o que é falso ensinamento, expor o que é engano. E muitas vezes esse povo aí, às vezes nem sequer faz por maldade. Alguns fazem por infantilidade mesmo, mas tem que ser ensinados, direcionados na palavra para que possam se posicionar. Então, a primeira coisa, mas vamos falar aqui o que é realmente a unção. Porque eu questionava, eu vivi nesse mundo carismático, ainda vivo, na verdade, tenho origem pentecostal e não nego isso e não mudei, mas a fato é que a gente tem que começar a questionar os resultados. Tem que questionar aquilo que você está vivendo, aquilo que você está vendo com a palavra e questionar os frutos. Porque eu via muitas pessoas recebendo e pulando e chorando e se emocionando e caindo na unção e rodopiando e eu não conseguia receber, eu clamava, buscava do Senhor em jejum, oração, buscava na palavra, não recebia mais ainda e comecei a questionar, mas eu comecei a buscar na palavra e aí eu comecei a entender um pouco do que é a unção do Espírito Santo. Então a primeira coisa é que Deus ele não nos dá o Espírito por medida. A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida e que no dia que você creu, você foi selado com o Espírito Santo para a redenção. Eu não vou abrir os versículos aqui porque fica muito longo o vídeo. Mas a Bíblia diz que quando você recebe a Jesus, quando você arrepende dos seus pecados, você é selado com o Espírito Santo. E pronto. Aí você não vai precisar ter uma segunda bênção. É o seu relacionamento com Deus, a sua vida de oração, a sua vida de jejum, a sua vida separada para Deus, para a palavra, é que vai levar você a ter uma comunhão com o Espírito Santo e vai levar ele a fluir. Jesus disse, os que creem em mim, rios de água viva fluirão de seu interior. Mas é o seu relacionamento, não é alguém impondo as mãos lá sobre você. Seria até injusto da parte de Deus. O cidadão ora, jejua, se consagra para buscar uma plenitude do Espírito, porque a Bíblia diz para nos enchermos do Espírito. E aí ele está cheio da presença de Deus, porque ele se consagrou. E aí um outro que não se consagra, que não ora, que não jejua, que vive em pecado, que não estuda a palavra, vai lá e alguém coloca a mão sobre a cabeça dele e ele vai receber a mesma coisa. É estranho, não é? Mas enfim, Deus ele não nos dá o Espírito por medida. Mas é fato que a Bíblia ensina que Deus nos dá aquilo que as pessoas chamam de unção, como a habilidade de Deus para você fazer certas coisas. Como Paulo disse, segundo a graça que me foi dada, eu lancei os alicerces e outro edifica sobre ele. Ele falando, se eu não me engano, aos Coríntios, que segundo a graça que foi dada a ele, de ser o apóstolo dos gentios, de lançar fundamentos para os gentios, o fundamento é Cristo. Mas enfim, segundo a graça que lhe foi dada. Cada um tem uma graça da parte de Deus. Uns têm a graça da palavra, outros têm a graça da fé. Enfim, eu vou dar um exemplo. A minha vida, o Senhor deu uma graça sobre mim, que é uma unção na palavra. Porque eu não tenho o dom de falar, eu não sou uma pessoa eloquente, eu sou uma pessoa tímida, fechada. Mas o Senhor me chamou para pregar e normalmente Ele opera quando prego. Mas Deus não me deu a graça de orar pelas pessoas e coisas acontecer. Já aconteceu de chamar as pessoas lá na frente, orar e fica aquele negócio maçante, porque Deus não faz nada. E já conheço outras pessoas que não têm o dom da palavra,
mas que a hora que chama as pessoas para orar, coisas acontecem da parte de Deus. Coisas verdadeiras. Não estou falando essas coisas abstratas que está aí, teoricamente, no mundo espiritual, que falam e nunca acontecem. Então existe uma graça, mas ela é dada a cada um por graça, logicamente, mas você vai desenvolver ela através da sua vida com Deus. É assim que funciona. É uma habilidade sobrenatural de Deus para um fim determinado. Não é uma coisa só para você chorar, só para você gritar, só para fazer estardalhaço. Mas tem um propósito, o propósito de santificar, o propósito de ganhar almas. Não é o que Jesus fala? Recebereis poder ou descer sobre vocês o Espírito Santo e me sereis testemunhas. Existia um motivo para eles receberem o poder, que era serem testemunhas. E hoje isso não mudou. Só que o que me chama a atenção, que é o texto que eu vou usar como base para a pregação aqui, em 1 João capítulo 2, versículo 27, vai dizer assim: quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, como eu já disse, a Bíblia nos ensina a nos enchermos do Espírito, a não apagarmos o Espírito, não extinguir o Espírito e por aí vai. Então aqui, esta unção que você recebeu, ela vai te ensinar. Foi aí que eu comecei, há 20 anos atrás, questionar aquilo que eu estava vendo como manifestação de unção. Porque eu percebia que as pessoas que recebiam, as pessoas que sapateavam, as pessoas que rolavam, as pessoas que caíam no sono profundo, que riam e que fazia todo esse movimento, eu não via mudança de vidas. Eu via gente caloteira, eu via gente envolvida com prostituição, com adultério, com pornografia, com mentira. Pessoas que eu conheci que rolava no chão num monte no sábado, do sábado para domingo, e na segunda tinha uma vida pior do que a vida dos mundanos. Verdade, eu não tô exagerando, não. Eu conheci pessoa que começava a orar, começava a tremer e fazia todo aquele movimento lá. Eu pensava, nossa, que unção, que poder que esse cidadão tem, eu quero ser igual a ele. Na segunda-feira, você ia conviver com ele, ele é pior do que as pessoas mundanas. De mau caráter, de boca suja, de mente poluída. Então, que unção é essa? Se a Bíblia está dizendo que a unção ela vem nos ensinar o que é a respeito de Deus. Aquilo que é do céu, aquilo que é espiritual, ela vai fazer se fundir em você. Não é ensinar aqui no intelecto, aquele ensinamento que você tem estudando, mas é ensinar aqui no seu interior. Ela vai fazer aquilo lá se fundir em você. É cicatrizar, como que eu poderia dizer? Eu acho que fundir é a palavra mais certa mesmo, né? Aquilo lá vai se tornar parte, o ensinamento de Deus vai se tornar parte da sua vida, de maneira que você não consegue mais viver sem ele. Uma pessoa que recebeu unção para se santificar, a santidade vai fazer parte da sua vida, de maneira que ela não vai conseguir viver uma vida de pecado, né? Pode até cair uma vez ou outra, mas o Espírito vai estar chamando ela para a santidade. É isso que é a unção do Espírito. Ela vem para nos ensinar toda a verdade das Escrituras, toda a verdade a respeito de Deus. É aí que está o negócio. Essa unção, ela vos ensina. Então aquela pessoa que você vê que está recebendo, que está dizendo que está fluindo uma unção, mas não está ensinando, não está tendo uma vida transformada, não está vendo um resultado do poder de Deus nessa vida, não está recebendo nada, está apenas tendo aí um chilique carismático, um chilique pentecostal, qualquer coisa que você queira chamar, mas não é unção. É apenas reflexo de uma alma doente, do interior doente, nada mais. Então a unção ela nos ensina. A unção ela vai trazer frutos, que está ligado ao ensinamento também. O fruto, você vai receber a unção, o Espírito Santo vai trabalhar em seu interior e você vai ter os frutos do Espírito. Mansidão, domínio próprio, essas coisas aí que o Espírito Santo faz na vida do cidadão. Bondade, longanimidade. Como eu falei no começo, Jesus nos deu autoridade para julgarmos a árvore
pelos seus frutos. Então você vê muitos pregadores dizendo que são ungidos, mas que profetizam e suas profecias nunca se cumprem. Aí dizem que não se cumpriu porque o povo não teve fé, porque o povo não se posicionou. Como eu já vi pregador de cura dizendo, não é pela fé do doente, mas é pela unção do pregador. Daí ele ora, a pessoa não é curada, ora de novo, não é curada. Você não tinha fé. Ué, mas não acabou de falar que é pela unção do pregador e não pela fé do doente? Então, pelos frutos, você vai conhecer aquilo que é de Deus e que não é, porque a Bíblia diz que uma árvore boa não pode dar fruto ruim. Uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Então, pelos frutos, você vai conhecer aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E por fim, para o vídeo não ficar muito longo, eu sei que isso daqui é um assunto que dá para a gente falar horas aqui, mas compara com as Escrituras. O que a Bíblia diz a respeito disso? Nós não podemos, de maneira alguma, querer pôr dentro de uma caixa de sapato, Deus dentro de uma caixa de sapato e falar, olha, o Senhor vai operar desse jeito. É uma indecência um cristão falar, olha, Deus não pode operar uma cura dentro da igreja, Deus não pode operar no meio das pessoas mundanas, Deus não pode operar riso, Deus não pode operar dentro de ouro. Deus é Deus, Ele faz aquilo que Ele quiser. Mas nós temos que comparar com as Escrituras. Tem respaldo bíblico isso que está acontecendo? Está dando fruto isso que está acontecendo? Ou é simplesmente uma explosão de emoção que não está levando a lugar algum? Então temos que analisar e temos que ser sóbrios. Pedro ele diz, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. Muitas vezes nós olhamos esse versículo falando apenas sobre as obras do diabo, né? Quando ele vai falar o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, tal, e nós falamos contra as obras das trevas. Mas as obras das trevas muitas vezes se disfarçam de obras de luz. Então a igreja, o povo de Deus tem que ser sóbrio. O povo de Deus tem que ser realista, tem que comparar as coisas com as Escrituras, tem que comparar as coisas com os verdadeiros homens de Deus, para que não caia em erro, para que não caia em engano. Senão você vai viver anos e anos e anos patinando e não vai sair do lugar. Ou porque eu estou buscando a unção específica, mas nunca vem essa unção específica e nada acontece. Porque Deus já te deu o Espírito Santo. A questão é você mergulhar nele, através da tua vida separada para Deus, através da vida de oração, através do entendimento da palavra, através do jejum, enfim, através de ter uma comunhão com Ele e uma comunhão com os irmãos. Precisamos voltar urgentemente à sobriedade. E mais do que isso, ao invés de nos escandalizarmos com certas coisas e abandonarmos a igreja, abandonarmos o reino de Deus, sair falando mal de todo mundo, dizer que está decepcionado, não, voltar para a palavra, voltar para a Escritura. Como diziam os nossos amigos reformados, sola Escritura. Só a Escritura, somente isso, mais nada. Amém? Se Deus falou com você, se esse vídeo foi eficiente na tua vida, compartilhe para que fale com mais pessoas. Se inscreva aí no meu canal, Cristiano Rodrigues. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe todo mundo.